Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento em que essa apresentação esteja sendo reproduzida. Meu nome é Elber e o nosso grupo ficou responsável por falar sobre controle de convencionalidade. Pois bem, inicialmente, cabe destacar que o controle de convencionalidade teve a sua origem na França por volta da década de 1970, onde o Conselho Constitucional francês, através da decisão 74, dígito 54 de 1975, percebeu-se não ser competente para analisar a convencionalidade preventiva das leis, ou seja, a compatibilidade das leis com os tratados que foram ratificados pela França. Nesse caso específico, tratava-se da compatibilidade das leis com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Assim, reconheceu-se a existência de duas formas diferentes de efetuar o controle das normas: o controle de convencionalidade e o controle de constitucionalidade. Pelo controle de constitucionalidade, o objetivo é analisar a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição Federal, que é a norma suprema no ordenamento jurídico. Por outro lado, pelo controle de convencionalidade, o objetivo é realizar uma obrigação convencional, segundo a qual os Estados-partes têm o dever de respeitar os direitos nelas reconhecidos e de forma a garantir o seu livre e pleno exercício a toda pessoa sujeita à sua jurisdição. O controle de convencionalidade surge para dar validade e cumprimento aos dispositivos pactuados nos tratados internacionais sobre direitos humanos, como um instrumento de sua verificação. A sua realização encontra-se fundamentada no Pacta Sunt Servanda, positivado no artigo 26 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1969, bem como no direito constitucional interno, nos casos em que a Constituição tenha consagrado expressamente a supremacia hierárquica dos tratados internacionais sobre as normas infraconstitucionais. Assim, para que os tratados internacionais passem a vigorar nos Estados, é necessário que sejam ratificados no ordenamento jurídico interno, declarando expressamente que aceitam o que foi convencionado pelo agente signatário. Portanto, o juiz deve rechaçar de ofício toda e qualquer interpretação contrária aos objetivos e finalidades dos tratados internacionais, como se o juiz internacional fosse, sendo vedado ao julgador interno, deixar de aplicar o controle de convencionalidade sob o pretexto de não conhecer os mandamentos da jurisprudência internacional. Eis que o direito ele presume-se conhecido pelo julgador, inclusive o corpo iuris internacional. No ordenamento jurídico brasileiro, o controle de constitucionalidade e convencionalidade possui duas modalidades, difusa e concentrada. A modalidade difusa é aquela realizada no controle relativo aos tratados com base do status, no artigo 5º, parágrafo 2º, ou de acordo constitucional com o artigo 5º, parágrafo 3º. Na modalidade concentrada, será realizada a consonância com os tratados equivalentes à emenda constitucional pelo artigo 5º, parágrafo 3º. De acordo com Massuoli, o controle de convencionalidade difusa é aquele exercido por qualquer tribunal. Já o controle de convencionalidade concentrado é exercido somente pelo STF. Figueiredo designa estes tipos de controle de convencionalidade como primário e secundário. O primário seria aquele exercido no campo doméstico, o qual deve ser o primeiro a ocorrer, sobretudo por juízes, integrantes do Poder Judiciário, que verificam a compatibilidade entre as normas internacionais e supranacionais com normas domésticas. Já o controle de convencionalidade secundário é aquele exercido pelo Tribunal Regional. No caso do Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, leitura do ADI de número 5.240, proposta pela ADPOL, alegando sinteticamente que a previsão convencional da apresentação imediata do preso à autoridade judicial não poderia ser regulamentada diretamente por ato normativo secundário, sem a intermediação legislativa. Sobre a audiência de custódia, a República Federativa do Brasil adotou, mediante decreto legislativo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, celebrada em 1969. Tal carta prevê, em seu artigo 7º, item 5, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz.
e o seu ingresso no ordenamento jurídico nacional, em sendo convenção internacional que estipula direitos humanos, se dá com status de norma supralegal. Como consequência da omissão estatal brasileira em fazer cumprir o referido dispositivo assevera Guerreiro, que gerava consequências gravosas para os presos, uma vez que não lhe era franqueado o direito de autodefesa diretamente e perante a autoridade judicial, a fim de apontar, por exemplo, situações pessoais ou circunstâncias da prisão que justificassem a sua soltura imediata. Assim, muitos permaneciam presos ilegalmente ou desnecessariamente por meses ou até anos. O TJSP foi pioneiro a estabelecer a obrigatoriedade da apresentação do preso à autoridade judicial. Ao editar o provimento conjunto 3/2015, regulamenta o dispositivo da sua jurisdição. Depositário infiel. A Constituição Federal permite duas espécies de prisão civil, sendo ela devedor por pensão alimentícia e depositário infiel. Depositário vem de uma raiz latim que significa deponere, ou seja, a quem se confia ou aquele que recebe algo para depósito. O depositário é aquele que está responsável para guardar um certo bem, que via de regra não lhe pertence. Portanto, deixando desaparecer esse bem, ele sumindo esse bem, acontece que o depositário passa de depositário fiel para depositário infiel. Apesar da nossa Constituição permitir a prisão de depositário infiel, isso não é mais permitido aqui no Brasil, pois o nosso país promulgou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como mais Pacto São José da Costa Rica. Ficou convencionado nesse tratado que não haveria mais a prisão de depositário infiel, e sim de devedor por pensão alimentícia. É tanto que o ministro César Peluso se manifestou e se pronunciou em relação a isto. E ele disse o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, e qualquer que seja a modalidade do depósito. Logo, a Convenção ampliou o direito do cidadão, proibindo desta maneira a prisão do depositário infiel. Desta forma, ficou determinado, mediante a publicação da súmula vinculante número 25 do STF, que é ilícita a prisão civil depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ressalta-se que apenas a denúncia da convenção seria capaz de desonerar os Estados partes. A Convenção Americana, no cumprimento das obrigações assumidas perante o sistema regional interamericano, e mesmo assim com efeitos apenas ex nunc, que não atinge as ações já iniciadas perante o sistema.